Olá, amigos! Hoje está um dia muito frio aqui em São Paulo. Eu estou na cadeira de balanço da minha mãe e eu comecei a pensar nas dificuldades da velhice, não é? Que com o tempo a vista piora, as pessoas escutam menos, às vezes as mãos tremem, os cabelos caem, os dentes ficam mais frágeis. Mas tem uma coisa que parece ficar mais forte com o tempo: a boca. Que parece que as pessoas mais verborrágicas, que falam mais, elas vão falando mais ainda com o passar do tempo. E muitas vezes se tornam políticos. E quanto mais velhos, mais falam. Vamos então à nossa história de hoje. Há muito tempo atrás, na Índia, um certo rei tinha muitos problemas com seus ministros. Sim, porque eles brigavam muito entre eles e nada era decidido e a economia do país estava ficando cada vez mais para trás. Sim, porque eles acreditavam numa antiga tradição da política que achava que eles estavam sempre certos e os outros estavam sempre errados. O rei, então, desacorçoado com aquilo, resolveu fazer um grande festival. Então foi uma coisa espetacular, todo o povo teve folga. Os ministros foram colocados numa fileira bem à frente do palco, onde acontecia música, dança, acrobacias, teatro. E como grande finale, o rei então entrou com seu elefante real e atrás do rei vinham 7 cegos. Estrategicamente, o rei colocou cada cego numa parte do elefante. E aí então perguntou a cada um deles como era o elefante. Aquele que estava na trompa do elefante, então disse: o elefante é uma espécie de cobra. O que estava numa das suas presas falou: imagina, deixe de ser idiota, é muito mais duro do que uma cobra, isto parece um arado. O outro, que estava no corpo do elefante, disse: mas vocês são os cretinos, imagine, isso daqui é uma pedra, uma grande pedra. E aí o outro, que estava na orelha do elefante, falou: mas vocês são todos uns idiotas, o elefante é um grande leque. E assim cada um foi dizendo uma coisa. O que estava no rabo disse: isso aqui é um cipó. E o que estava na perna do elefante disse: o elefante é um grande tronco. E eles então começaram a se desentender, dizendo: não, é uma cobra, é um tronco, é um cipó. Enfim, começaram a brigar e aí começaram a se estapear, dizendo que eles tinham razão, o outro estava errado, ele que tinha razão. Bom, se fosse nos dias de hoje, iam dizer que era fake news ou então que era desinformação. Bem, mas aí voltando à nossa história, os soldados então entraram para apartar aquela briga, já que eles estavam já quase se machucando ali, os cegos, e o público todo dava muitas risadas naquilo. Somente os ministros não riram, ficaram ali em silêncio e compreenderam bem a intenção do rei ao fazer aquela cena. Envergonhados, os ministros compreenderam muito bem a lição que o rei queria passar, porque cada um de nós só pode saber uma parte do todo que constitui a verdade. Quando acreditamos que o nosso conhecimento limitado é a verdade absoluta, somos assim como cada um desses cegos que, tocando uma parte do elefante, acreditavam que aquilo era o elefante inteiro e que os outros estavam completamente errados. Em vez de fé cega, podemos ter diálogo. Imagine se os cegos, ao invés de ficarem ali disputando as suas verdades entre si, tivessem combinado as suas percepções. Teríamos a descrição do elefante algo como uma grande pedra apoiado em 4 troncos, tendo de um lado um cipó, do outro um grande jarro, com 2 arados em direção ao chão de cada lado, e uma cobra no meio, e ao lado 2 grandes leques. Isso não seria nada mal como descrição de um elefante para quem nunca havia visto um. Se você gostou dessa nossa história, espalhe para os amigos, deixe like, comentário. Se puder, vá até o nosso canal, faça seu comentário lá e aproveite e veja também os nossos contos de sábado, que são
as histórias da vida real. E nós nos vemos com certeza na próxima quinta com mais histórias. Beijinho e até lá!